Bem-vindo ao nosso vídeo, onde exploraremos um tema desafiador e controverso. As pessoas que, de acordo com a Bíblia, não serão salvas. Embora seja um assunto que possa gerar discussões e opiniões divergentes, nosso objetivo é fornecer uma análise imparcial e fundamentada nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é uma fonte de orientação espiritual e moral para milhões de pessoas em todo o mundo. Ela descreve o plano de Deus para a segurança da humanidade e revela princípios e valores que devemos seguir. No entanto, também abordou a realidade de que nem todos serão salvos. Neste vídeo, exploraremos as passagens bíblicas que falam sobre as condições e critérios para a salvação, bem como as consequências para aqueles que não se enquadram nesses requisitos. É importante ressaltar que nosso objetivo não é julgar ou condenar, mas sim fornecer um entendimento claro e abrangente das definições bíblicas sobre esse assunto. Ao longo do vídeo, discutiremos questões como a importância da fé, a aprovação e o papel da graça divina na salvação. Também abordaremos as diferentes interpretações e pontos de vista teológicos que surgiram ao longo dos séculos. É importante lembrar que este vídeo não pretende importar uma visão particular, mas sim encorajar uma reflexão profunda sobre essas questões complexas. Independentemente de nossos indivíduos, consideramos que é fundamental compreender e respeitar as perspectivas e opiniões dos outros. Convidamos você a se juntar a nós nesta exploração da mensagem bíblica sobre as pessoas que não serão salvas. Vamos abordar esse tema com respeito, humildade e um espírito de busca da verdade. Esteja preparado para questionar, refletir e expandir seus horizontes enquanto mergulhamos nessa jornada de descoberta espiritual. Vamos começar. A salvação, de acordo com a Bíblia, refere-se à libertação da alma de uma ameaça eterna após a morte, como o castigo eterno ou a previsão eterna. É um conceito vitalmente importante em várias religiões e é treinado na teologia, sob o nome de soteriologia. A doutrina da salvação varia entre diferentes tradições religiosas. Por exemplo, as igrejas ortodoxas veem a salvação como um processo de melhoria espiritual e purificação da natureza humana, acompanhada da fé em Cristo. Para os protestantes, a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Em muitas tradições, a salvação da salvação é derivada de ir para o céu após a morte. Mas também enfatiza que a salvação representa uma transformação da vida enquanto estamos na terra. A importância da salvação na vida espiritual é imensa. A Bíblia ensina que todos pecaram e estão separados de Deus, e a salvação é o caminho para a reconciliação com Ele. Através da salvação, somos libertados do poder do pecado, das instruções e da morte, e recebemos a promessa da vida eterna com Deus. A salvação também envolve uma mudança de mentalidade e um compromisso de seguir a vontade de Deus em nossas vidas. Receber a salvação é um ato de fé. Acredita-se que, ao ouvir o Evangelho da morte e ressurreição de Cristo, e ao confiar completamente no Senhor Jesus, somos salvos. Isso envolve considerar o pecado, arrepender-se e decidir mudar de vida pelo poder de Jesus. A salvação é um dom de Deus concedida pela sua graça, e não é alcançada por meio de obras ou méritos próprios. É importante ressaltar que as interpretações e entendimentos da salvação podem variar entre as diferentes tradições religiosas e até mesmo entre os indivíduos dentro de uma mesma tradição. A busca pela salvação e seu significado na vida espiritual são questões profundas e pessoais, que podem ser exploradas e detalhadas de diferentes maneiras. Em resumo, a salvação, de acordo com a Bíblia, refere-se à libertação da ameaça eterna após a morte e é entendida de maneiras diferentes por diferentes tradições religiosas. A salvação é considerada de extrema importância na vida espiritual, pois traz reconciliação com Deus, libertação do pecado e da especificação, e a promessa da vida eterna com Ele. A salvação é alcançada pela fé em Jesus Cristo e é um dom de Deus, concedida pela sua graça. Certamente, é importante ressaltar que as passagens bíblicas podem ser interpretadas de diferentes maneiras e que alguns indivíduos podem variar. Abaixo estão algumas passagens bíblicas que estão frequentemente relacionadas a características ou ações que podem ser relacionadas àquelas que não serão salvas.
Falta de fé. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Prática de injustiça. Mateus 25:46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. 1 Coríntios 6:9-10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Perda de Deus. Mateus 7:21-23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. João 15:6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo, e secará. É importante lembrar que essas passagens devem ser interpretadas dentro do contexto geral da mensagem bíblica, e que diferentes tradições religiosas podem ter interpretações distintas. A salvação e os critérios para ela são assuntos complexos e continuam a ser objeto de debate e reflexão teológica. É fundamental respeitar as diferentes perspectivas sobre esse assunto e buscar um diálogo respeitoso e aberto. A única dessas passagens não é condenar ou julgar, mas fornecer diretrizes sobre as condições e critérios para a segurança, de acordo com a interpretação de cada pessoa ou comunidade religiosa. Na última análise, a busca pela salvação é uma jornada pessoal e espiritual, na qual cada indivíduo é chamado a explorar e compreender sua própria relação com Deus. A misericórdia divina é um princípio fundamental em muitas tradições religiosas. Ela se refere à compaixão e ao perdão de Deus, mesmo para aqueles que são considerados não salvos. A ideia de misericórdia divina é que Deus esteja disposto a perdoar e oferecer redenção a todos, independentemente de seus erros passados. A sinceridade e a redenção são conceitos presentes em várias tradições religiosas. A sinceridade envolve uma mudança sincera de coração e mente, reconhecendo os erros cometidos e buscando uma transformação pessoal. É um ato de humildade e reconhecimento da necessidade de perdão. A redenção, por sua vez, é o processo pelo qual uma pessoa é libertada do pecado e reconciliada com Deus. Ela envolve a liberdade do perdão divino e a busca por uma vida em conformidade com os princípios e valores espirituais. Embora a salvação seja frequentemente associada à fé e à obediência a certos princípios religiosos, a ideia de misericórdia divina sugere que Deus está disposto a perdoar e oferecer redenção mesmo àqueles que não atendem a todos os critérios tradicionais de salvação. Isso não significa que todas as tradições religiosas concordem com essa interpretação, mas é uma perspectiva que muitas pessoas encontram consolo e esperança. É importante ressaltar que a compreensão da misericórdia divina e da salvação pode variar entre diferentes tradições religiosas e até mesmo entre indivíduos dentro da mesma tradição. Cada pessoa é chamada a explorar e buscar sua própria compreensão desses conceitos, em diálogo com sua fé e opinião pessoal. A misericórdia divina oferece a possibilidade de arrependimento e redenção a todos, independentemente de sua condição espiritual atual. É um convite para buscar a transformação e a reconciliação com Deus, atendendo à necessidade de perdão e aceitando a graça divina. Na teologia cristã, a relação entre fé e obras é um tema importante e complexo. Essa questão tem sido objeto de discussão e interpretação ao longo dos séculos, dentro das diversas tradições cristãs. Embora as opiniões possam variar, há um consenso geral de que a fé e as obras estão intrinsecamente ligadas à vida espiritual e podem influenciar a salvação. A fé é considerada a base da vida cristã. Acreditar em Deus, em Jesus Cristo e em sua obra redentora é fundamental para a salvação. A fé é um dom divino que nos permite aproximar-nos de Deus e receber sua graça. Através da fé, somos justificados perante Deus e recebemos o perdão dos pecados. No entanto, a fé sincera não é meramente uma crença intelectual, mas algo que se manifesta em ações concretas. A fé verdadeira se expressa em obras de amor e obediência a Deus. A Bíblia destaca a importância de uma vida espiritual ativa e de boas ações como evidência de uma fé viva e genuína. Por exemplo, em Tiago 2:17-18, está escrito: Assim também a fé, se não tiver obras, é morto em si mesma.
Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Essa passagem enfatiza que a fé confirmada é acompanhada por ações que demonstram o amor a Deus e ao próximo. No entanto, é importante enfatizar que as obras não são o meio de alcançar a salvação, mas sim o resultado natural da fé viva. Somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, e não por nossos próprios méritos ou obras. As boas obras são uma resposta grata ao amor de Deus, uma demonstração de nosso compromisso com Ele e uma expressão de nosso amor aos outros. Em resumo, discutimos a relação entre fé e obras na teologia cristã, destacando como esses elementos estão intrinsecamente ligados na vida espiritual. Enfatizamos a importância de uma fé genuína que se manifesta em ações de amor e obediência a Deus. Embora as obras não sejam o meio de alcançar a salvação, elas são evidências de uma fé viva e genuína. Também abordamos a importância do respeito, da tolerância e do amor ao tratar de assuntos religiosos sensíveis. Reconhecemos que existem diferentes interpretações e pontos de vista dentro das tradições religiosas, e é essencial manter uma postura de respeito e compreensão ao dialogar sobre essas questões. Incentivamos os espectadores a buscar o entendimento e a reflexão pessoal em suas jornadas espirituais. A espiritualidade é uma jornada individual, e é importante que cada pessoa explore, questione e busque a verdade de acordo com suas convicções e experiências pessoais. O diálogo respeitoso e a busca pela compreensão mútua podem enriquecer nosso crescimento espiritual e promover a paz e a união entre as diferentes tradições religiosas. Lembre-se de que o amor ao próximo é um valor fundamental em muitas tradições religiosas, e devemos sempre buscar praticar a compaixão, a empatia e o respeito, independentemente das diferenças de muitas religiões. Ao abordar assuntos religiosos sensíveis, podemos encontrar um terreno comum para o diálogo e a construção de pontes entre as pessoas. Por fim, encorajamos os espectadores a buscar o conhecimento, a sabedoria e a orientação espiritual em suas vidas, sempre com uma mente aberta e um coração receptivo. A jornada espiritual é única para cada indivíduo, e é através da busca sincera pela verdade e do cultivo de valores como respeito, tolerância e amor que podemos encontrar significado e propósito em nossa vida espiritual.